Convidá-los agora, meus amados irmãos, para o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Vamos nos utilizar de alguns versículos, alguns textos, para a nossa edificação. Glória a Deus. Nós estamos numa época um tanto difícil, mas não tão difícil ainda, E eu costumo dizer que a história está se repetindo. Deixa eu dizer outra vez para você não esquecer. A história está se repetindo. O cenário que mudou e os personagens que são outros, mas são os mesmos demônios que desde o princípio trabalharam, são os mesmos que estão trabalhando hoje, fazendo o que é próprio deles. Porque a Bíblia diz que o ladrão é uma figura de Satanás. Lá em João 10:10, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Então, os sonhos de Adão, incrível isto, pare e pense comigo. Os sonhos de Adão foi destruído aonde? Dentro do paraíso. Por quê? Porque a serpente pôs em xeque o que Deus havia falado, e terminou enganando a mulher, e a mulher enganou o homem. Ambos pecaram, ambos tiveram medo de Deus, e ambos foram expulsos do paraíso. Aí Paulo vem agora no Novo Testamento e diz: eu temo, fico muito preocupado, que assim como a serpente enganou lá no paraíso a Adão, não engane vocês hoje. E tem enganado muitos crentes. Por exemplo, a pandemia é real, é existente, pega, porém, Deus ainda está no controle. Deus permite tudo isso, agora Ele dá livramento. E o que é que nós precisamos para a nossa geração? Estar cheio do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o derramar do Espírito Santo na vida do crente. O derramar com base em Joel 2 e 28. O nome Joel significa Jeová é Deus, ou seja, Ele ainda é Senhor. Ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que Jesus, Ele é Deus. E foi o Pai, Jeová, que enviou Jesus, que significa Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, há uma promessa do próprio Senhor Jesus, que nos amou sendo nós pecadores. Antes de voltar para os céus, Ele prometeu, número 1, não nos deixar órfão, porque filho sem pai todo mundo quer bater. Glória a Deus. Ele prometeu, quando chegar diante do Pai, enviaria o outro Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. E número 3, prometeu voltar para nos levar para Ele. 3 promessas infalíveis, e que 2 já se cumpriu, e a terceira nós estamos esperando. Se você está em casa esperando essa promessa, dê glória ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Então o profeta Joel, porque o livro de Joel, irmão, é um livro pentecostal da velha aliança. Então o profeta Joel, Deus se utiliza dele de forma sobrenatural e poderosa para falar com o seu povo pela situação que eles estavam atravessando e o juízo que eles estavam enfrentando. E Deus agora, se utilizando do profeta, Deus
no limite do seu povo, Deus levanta o profeta para fazer uma promessa. E a promessa foi: e há de ser que, versículo 28, confira na sua Bíblia. E há de ser que, depois do que? Desse tempo de prova, de juízo e sofrimento, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia. Observe que Joel fala de derramar, ou seja, aquele ato ou aquele efeito de emitir com abundância, de fazer correr líquido em abundância para fora. O dicionário de Aurélio vai dizer que é o sentido original da palavra, tem referência à comunicação de alguma coisa vinda do céu com grande abundância. Isso nos faz lembrar o salmista, que no Salmo 102, versículo 6, ele diz: sou semelhante ao pelicano do deserto, sou como o mocho nas solidões. Nós sabemos que o mocho, o habitat dele é a água, são lugares frios e não áridos. E agora Davi está se comparando pela situação que ele está atravessando. Agora aparece o Senhor Jesus no último dia da festa em Jerusalém, dizendo: você está com sede? Quem tem sede, João 7,37, quem tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, a promessa de dessedentar o homem da sede. E o homem tem sede quando ele está nos lugares áridos, quando ele está no deserto. Então Deus, Ele traz a abundância. Deus sacia a sede daqueles que estão necessitados. Esta ideia de abundância é ilustrada na extensão deste derramar, quando o Senhor diz: derramarei sobre toda a carne. E nós entendemos que essa expressão sobre toda a carne é uma figura copiosamente de inundação, de chuva. É usada para descrever fertilidade, é revelada para mostrar as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que o Espírito Santo tem espaço para operar. Para que aconteça o derramamento do Espírito Santo, é necessário de alguma coisa ou alguma ação da sua parte. Glória a Deus. E a primeira delas é crer. A Bíblia vai dizer: tudo é possível aquele que crê. Quando Jesus do templo disse: quem tem sede, venha a mim e beba, ele provocou fé. E aqueles que tiveram fé, eles seguramente, aqueles que tiveram fé seguramente foram para ele, para receber do Espírito Santo que ele estava prometendo. Aleluia. E o profeta, meus amados irmãos, ele usado por Deus, e ele disse: há de ser que depois, escute, deixa eu
dar uma visão para você deste depois. Nós estamos vivendo no momento de instabilidade, no momento de insegurança, no momento de medo, no momento de muitas preocupações. E tem muitos crentes que com a pandemia não voltaram mais para a igreja. Glória a Deus, mas o Senhor está dizendo que vai derramar abundantemente do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Ou seja, aleluia, Deus permitiu todo este mal sobre a face da terra, não para te conhecer, mas para que você mesmo se conheça e sinta a necessidade que você tem de Deus, e que sem o Senhor você nada pode fazer. Então, a igreja passa por um momento difícil, de instabilidade, de medo, de insegurança. Os crentes com medo de vir para a igreja, glória a Deus. Mas o Senhor está te dizendo na manhã deste dia: há de ser que derramarei do meu Espírito. Mas sobre quem o Espírito Santo vai ser derramado? Capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Vai haver um grande derramamento do Espírito Santo na vida daquele crente que se converter ao Senhor. O que significa conversão? Conversão é diferente de convicção. Convicção é a certeza de uma doutrina, é a certeza de um conhecimento adquirido, quer seja intelectual, quer seja moral, quer seja até espiritual, pelas sagradas letras. Isto é convicção de uma doutrina, convicção de uma filosofia. Enfim, a pessoa está convicto que está certo, e pode até não estar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que se utilizam das Escrituras e ensinam coisas que o texto não está dizendo que é aquilo. Elas interpretam a seu bel prazer. Então, quando o profeta, Deus usou o profeta para dizer convertei-vos, ele está dizendo: você precisa mudar de comportamento, mudar de atitude. Você precisa experimentar um derramar do Espírito, para que Deus se revele de forma sobrenatural e poderosa. Para que você possa entender o que eu estou falando, me acompanhe em Provérbios 1:23, que eu amo muito esse texto. Veja o que Deus disse, e ainda continua falando através do seu servo Salomão: convertei-vos pela minha repreensão. Convertei-vos, mude de atitude. Eis que, depois de convertido, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Se houver uma conversão sincera, Deus vai derramar o Espírito dele sobre você e vai revelar a sua palavra. Quando ele saber através de Deus significa revelação. Ou seja, quando o homem se converte ao Senhor, ele recebe a revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo. E quem recebe essa revelação, aleluia, é transformado. Aleluia. Porque esta revelação produz unção, e a unção traz a capacidade, a capacitação de Deus, e a unção é gerada pelo poder do Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa para que o Espírito Santo, de forma abundante,
seja derramado sobre você, é você se converter. Essa palavra converter significa voltar-se para, significa mudança radical. Hoje vivemos numa época e num país chamado cristão, numa época que quase todo brasileiro é um cristão. Você que está me ouvindo, talvez você diga: eu também sou. Ótimo, glória a Deus. Mas eu pergunto: que tipo de cristão você é? O verdadeiro cristão, para ele não há nenhuma condenação. Romanos 8 e 1. Glória a Deus. O verdadeiro cristão, ele deixa a vida velha. Quem está em Cristo? O verdadeiro cristão. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não posso acreditar num verdadeiro cristão que chama nome, que roga praga, que deseja o mal para o seu próximo, que descumpre as escrituras sagradas. Então alguma coisa está precisando nesse cristão. O que é? Conversão. Glória a Deus. Voltar-se para Deus, mudar as suas atitudes, serem das mudanças radicais. Aleluia. Sabe por quê? Porque a verdadeira conversão, ela consiste no arrependimento através da fé. Tantas coisas que fazíamos antes de sermos convertidos. Eu aceitei a Jesus, mas quando eu aceitei Jesus, eu ainda não estava convertido. Eu me converti crente que eu me converti, mas eu não estava ainda convertido. Precisei de quê? De uma experiência espiritual com Deus. Glória a Deus. Isso é produzido pelo Espírito Santo no nosso homem interior, através da fé. É o Espírito Santo, quando ele vem morar em nós, ele nos dá fé suficiente e abre os nossos olhos espirituais e a nossa mente e revela a palavra de Deus e o próprio Deus. O apóstolo João diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então o primeiro passo para que haja o derramado do Espírito Santo na sua vida é você se converter. Aleluia. O segundo passo está no versículo 13 do capítulo 2 de Joel. Me acompanhe, por favor. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que está cansado de aparência. De aparência. Glória a Deus. Eles: rasgai os vossos corações. Coração aqui não é o órgão que bombeia o sangue para o corpo, não. Coração aqui é homem interior. Glória a Deus. Amados, quando Joel disse: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, ele está dizendo: Deus está cansado das aparências. Não é parecer, é ser. Glória a Deus. Tem pessoas que parecem ser um verdadeiro crente, fala de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, mas as atitudes de pecadores. Então não são convertidos. Aí o profeta diz: rasgai o coração. Isso significa o que, pastor? Quebrantamento. Isso significa o que? Arrependimento. Isso significa o que? Consternação. E todas estas coisas vai corroborar com 2 Crônicas 7 e 14. Se o meu povo, é um princípio de possibilidade. Glória a Deus. 2 Crônicas 7 e 14
nós podemos ler as seguintes palavras reveladas a Salomão, 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui é crente, não tem como. Número 1, se humilhar. Número 2, orar. Número 3, buscar minha face. Número 4, converter-se dos seus maus caminhos. Número 5, então ouvirei. Aí vem a resposta de Deus: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Escute, a terra está doente. Deixa eu dizer outra vez: a terra está doente. E por que a terra está doente? Porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz do maligno, mas sobre este mundo que jaz do maligno, sobre esta terra doente, há um povo especial, zeloso e de boas obras, que estão debaixo da potente mão de Deus, para que a sua vontade seja feita aqui nesta mesma terra, porque através desse povo, esta maldição será transformada em bênção. Eu disse, Deus vai transformar, mas Ele vai transformar quando você, meu irmão, em qualquer parte do mundo, entender o valor da oração, você curvasse, quebrantasse. Glória a Deus. Quando você se arrepender dos seus maus caminhos, quando você entrar na presença de Deus, clamando, dizendo: Senhor, sara a nossa terra. Glória a Deus. No sentido figurado, terra pode ser a sua família, terra pode ser a sua empresa, terra pode ser o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o nosso país, o mundo. Então nós precisamos orar de verdade, com quebrantamento, dizendo: Senhor, e a tua promessa? Qual é a promessa? O derramado do Espírito Santo. E somente um crente que o Espírito Santo tem lugar na vida dele é que pode verdadeiramente ser usado poderosamente para que este milagre aconteça. Aleluia. Derramar do Espírito Santo. Versículo 15: tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição. Tocar a buzina em Sião, proclamar um dia de proibição. Trombeta fala do quê? De anunciação. O crente não pode estar calado diante de quê? Da situação que o mundo está vivendo. O crente precisa sair para falar da providência divina, da provisão divina, do amor divino para tantas pessoas que estão desesperadas. Escute, a igreja sim, a igreja é uma entidade essencial à sociedade. Quantas pessoas estão impedidas de viver, quantas pessoas estão sendo infelizes, quantas pessoas estão depressivas. Por quê? Por conta destas ondas de informações terroristas terríveis. Então o que é que a igreja tem que fazer? Tocar a trombeta. E o que é tocar a trombeta? É anunciar que Jesus, o nome de Jesus é mais poderoso do que o nome Covid-19, aleluia. Então trocar a trombeta é anunciar, trocar a trombeta é convocar, tocar a trombeta é despertar, tocar a trombeta é louvar a Deus. Em tempo de guerra, em tempo de crise, em tempo da situação adversa, nós devemos louvar ao Senhor. Pastor, isto não é possível. Claro que sim, se você estiver cheio do Espírito Santo. Foi nas masmorras de Filipe que Paulo e Silas, com as mãos presas, os pés também, um quaterno de soldados fortemente armados tomando conta deles, que eles abriram a boca e começaram a louvar ao Senhor. De sorte que
todos os prisioneiros, todos os encarcerados, tiveram os olhos fitos deles. Eles já haviam sido lixados nas vias públicas, agora estavam presos e amarrados, mas mesmo assim, eles adoraram, eles louvaram. E sabe por quê? Eles não eram masoquistas, mas por que eles fizeram isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, mesmo querendo, ele não fica calado. Eu lembro-me que um dia na minha empresa, o supervisor me chamou, porque se sentiu incomodado pelo evangelho que eu pregava dentro da empresa. Glória, pelas palavras que eu falava. Naquela empresa se falava de muitas coisas, se falava de prostituição, se falava de futebol, se falava de qualquer coisa, ninguém se incomodava. Quando eu comecei a dizer que Jesus era bom, comecei a dizer que Jesus salvava, curava, batizava, aí incomodou. E ele mandou me chamar e me ameaçou de pôr-me para fora do emprego. Era o meu superior. Glória a Deus. E eu fiquei muito preocupado e eu fui orar. O Senhor Jesus disse: essa batalha não é sua, esta batalha, ela é minha. Glória a Deus. E eu disse na minha fraqueza: eu não vou mais falar para ninguém de Jesus aqui dentro dessa empresa. Glória a Deus. E quando eu disse isso num dia, quando foi no outro dia, no meio da loja, a loja cheia, o demônio pegou uma mulher. Não teve segurança que segurasse a mulher. Uma mulher magra, mas o demônio, o capeta entrou nela, ela quebrava as coisas, jogava no chão e ninguém conseguia segurá-la. Glória a Deus, eu achei aquilo incrível. E eu lá, no meu departamento. Aí o gerente disse: vá chamar o irmão, que só ele pode resolver. Ele não conhece Deus, né? Aí pensa que é o homem. Aí disseram: irmão, o gerente está lhe chamando para ir lá fora. Por quê? Algum problema? Ele disse: rapaz, tem uma mulher lá, olha, está cheia de demônio. E ele disse: só você. Eu digo: eu? Mas, e pode falar de Jesus? Porque só quem pode resolver é Jesus. E não pode falar de Jesus aqui. Ele disse: vamos logo, pelo amor de Deus. Aí eu fui. Quando fui chegando, nem precisei fazer nada, Jesus já estava trabalhando. A mulher olhou para mim, começou a gritar, disse: eu lhe odeio, não sei o quê. Eu não abri a boca, só disse no Espírito: sai dela, Satanás. Mas foi uma queda tão bonita. Glória a Deus. Aí cheguei perto, digo: minha senhora, levanta. Ela levantou sem saber o que estava acontecendo. Diz: o que foi? O que foi? Ela não sabia, porque o demônio faz isso. Então, tocar a trombeta significa anunciar. Significa, meus amados irmãos, adorar, louvar. E isso só é possível se houver um derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia. Então deixe que nesta manhã o Espírito de Deus seja derramado sobre a tua vida. Aleluia. Porque quando o Espírito é derramado, Deus começa a trabalhar. Mesmo nas prisões da terra e dos homens, você consegue louvar, você consegue produzir avivamento para outras pessoas. E quando você louva no Espírito, você louva com pureza de coração, com sinceridade, com louvor verdadeiramente que vem do céu, um louvor que sai da alma e de um coração quebrantado, de um louvor que é dirigido ao trono de Deus. Aleluia. Então o profeta disse: derramarei. Versículo 16: congregai-vos, ó povo, santificai a congregação. Observe o que é que Deus está falando para o seu povo: congregai-os. É por esta razão que o diabo ele tem interesse em fechar os templos, para que o povo de Deus não congregue. Isto não é uma ação do homem, não, irmão. Não pensem vocês que fechar templo é ação humana, não. Isso é ação do diabo. Glória a Deus. Então o diabo, irmão, ele quer isso mesmo.
que o povo não congregue. Por quê? Porque se o povo não congregar, o povo enfraquece, o povo morre. Porque o crente, ele é como peixe. O habitat do peixe é a água. Se você tira um peixe da água, eu já vi pesca de rede de arrasta, e quando os pescadores pegam de um lado e do outro, vem puxando a rede, puxando até chegar na praia. E quando os peixes chegam na praia, o que acontece? Aqueles peixes na terra, eles dão saltos enormes. É uma coisa incrível, mas você fica de longe olhando, ele salta, daqui a pouco vai saltando, daqui a pouco vai diminuindo a altura e a força, daqui a pouco ele não consegue mais pular, e ele fica batendo e começa a morrer. Assim também é o crente fora da igreja, fora do templo. Glória a Deus. Então Deus fala pelo profeta: congregai o povo e santificai a congregação. Por que congregar o povo? Para o povo ouvir Deus falar através da sua palavra, ou através de irmãos usados através dos dons espirituais, ou de louvores, porque é assim que Deus trabalha. É muito importante. Eu já vi crente dizer: eu sou crente em casa. Não, é engano de Satanás. Você está sendo enganado. Ninguém consegue ser crente em casa, e pode ser crente, glória a Deus, em casa, mas crente frio, crente vazio de Deus, crente sem fogo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está dizendo: congregai o povo, porque há uma disposição do salvo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem a ministração da palavra, sem a obediência à palavra de Deus, jamais haverá o derramar do Espírito Santo. E esta manhã, que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. No versículo 16, o Senhor está dizendo: congregai, santificai e congregai e ajuntai. Não vou falar sobre santificação, mas quero dizer sobre ela 3 coisas apenas. É necessário que todo crente seja santo, porque no céu só entra se for santo. E na terra, para que a santificação? Para atravessar o mundo sem se contaminar, para vencer nas batalhas, porque Deus não tem compromisso com o crente no pecado, e para ver a Deus. É necessário santificação aqui e para entrar lá também. Aí o Senhor diz agora: ajuntai. Glória a Deus. Que significa pôr junto, reunir, unir. Salmo 100. Glória a Deus. Salmo 133, aliás, vai falar sobre esse ajuntar, sobre unir. Glória a Deus, sobre a ação do Espírito Santo, ali onde se ordena a bênção para todos sempre. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, aí o Senhor continua falando através do profeta, no versículo 17: chorai, chorai os sacerdotes, chorai os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? Escute agora, pastor Arnóbio. Essa mensagem é para mim, é para o sacerdote, é para o altar. Aleluia. Essa mensagem, porque a Bíblia diz que a palavra é como espada de 2 gumes, corta para lá, mas corta para cá também. Eu não posso falar de amor do altar, no altar, nem do altar, se eu não amar. Eu não posso falar de justiça se eu não for justo. Glória a Deus. Então a espada vai para lá e vem para cá. Glória a Deus. Diz a Bíblia aos sacerdotes: chorem os sacerdotes
ministros do Senhor e diga. Esse dizer aqui é um ato de fé. A Bíblia diz: criei, por isso falei. Então é de responsabilidade do altar, é de responsabilidade do altar, é de responsabilidade do sacerdote orar e levar o povo a orar com ele. É de responsabilidade do sacerdote apresentar as causas do povo a Deus. Que causas? Todas causas sociais, causas morais, causas espirituais. É de responsabilidade nossa, do sacerdote. Não podemos fazer como aquele sacerdote da parábola do bom samaritano, que ele viu um homem na estrada caído, ferido, semi-morto, e ele passou de largo. Falta de respeito, de responsabilidade, falta de amor, mas sobretudo falta de unção de Deus na vida. Ele não tinha unção. Incrível que passou ali ocasionalmente, que não era caminho, um samaritano, mas o samaritano tinha o que o sacerdote não tinha. O sacerdote não tinha pão, o samaritano tinha pão. O sacerdote não tinha azeite, que era obrigação e responsabilidade, o samaritano tinha. Aleluia. O sacerdote, ele não teve também, glória a Deus, a fé suficiente de socorrer o moço. O samaritano teve. Então, querido, a Bíblia manda, Paulo escrevendo ao Timóteo, meu filho, era um novo obreiro, disse: meu filho, tenha cuidado, glória a Deus. Meu filho, deixa eu te dar um conselho, glória a Deus. Seja exemplo dos fiéis. O altar tem que ser exemplo dos fiéis. Hoje vivemos nas épocas dos escândalos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso já está previsto nas Escrituras. Aleluia. O Senhor diz que nos últimos dias virá um escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então Joel, usado por Deus, diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito. Depois quando? Quando houver conversão sincera. Depois quando? Quando você rasgar o seu coração. Depois quando? Quando você começar a pregar a palavra e testemunhar do nome do Senhor Jesus e obedecer o seu ide. Depois quando? Quando você santificar a sua vida. Depois quando? Quando você aprender a orar, quando você aprender a jejuar. Depois quando? Quando você começar a trazer vidas aos pés do Senhor Jesus. Depois quando? Quando você viver em união com o seu irmão e com o seu próximo, com o seu semelhante. Então depois, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Outro dia o irmão disse: mas pastor, o que é que estará acontecendo? Eu disse: o que, meu filho? Disse: nunca mais Jesus Cristo batizou com o Espírito Santo. Mas o que estará acontecendo, pastor? Nunca mais ouvimos os dons, a manifestação dos dons espirituais. E eu disse: meu filho, porque há muitas pessoas na igreja que não estão convertidas. Há muitas pessoas que estão perdidas dentro de casa. A Bíblia conta as parábolas dos perdidos e achados. Conta a parábola do filho perdido que perdeu-se longe de casa porque quis gozar a vida gozou com ele. Por quê? Porque faltou na vida dele o derramamento do Espírito Santo, e daí ele saiu da casa dos seus pais, o melhor lugar. Aleluia. A Bíblia fala, meus amados irmãos, da ovelha, a ovelha que se perdeu
perto de casa, aleluia, ela se perdeu. É aquele crente que vem para a igreja, mas não entra na igreja, fica na lateral, fica na frente. Se houver um carro de confeito, de balas, ele fica lá. Enfim, perdido perto de casa, sem sentir a presença de Deus. Mas existe aquele outro que, como aquela mulher, está perdido dentro de casa. Por quê? Porque a vida dele não está limpa, porque ele está no escuro, aleluia, porque ele está sem doutrina. Glória a Jesus. Mas pastor, e ele não vem para a igreja? Como é que se vem para a igreja e não se tem doutrina? Aleluia. Primeiro, se aquela igreja no altar não sair doutrina. Segundo, se a igreja tem doutrina e ele não recebe doutrina, porque enquanto o pastor está pregando, ele está navegando na internet através do seu celular, aleluia. E eu aconselho a todos os cristãos do mundo inteiro, quando você entrar na presença de Deus, desligue o celular e aguarde terminar o culto para depois fazer os seus negócios, porque na hora do culto é a hora de Deus na sua vida, e fazendo isso, Deus vai sobre a tua vida derramar o Espírito Santo. Aleluia. Você entendeu? E há de ser que depois que você ouviu essa mensagem e estiver pronto a obedecê-la, Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então é isso. Escute. Você entendeu que Deus quer uma igreja viva, poderosa, uma igreja que marque no seu tempo, na sua época, a sua história. Deus quer, meu irmão, que você seja cheio do Espírito Santo. Quero agora orar pela sua vida. Eu não sei como você está, glória a Deus, mas eu quero te dizer, aleluia, amanhã, quarta-feira, de 8h30 estaremos de volta. Mas hoje é o dia todo, tá certo? O dia todo. Eu termino a minha parte agora. O presbítero Starks vai dar sequência e depois vem outro até 20 horas. Até 20 horas. Não saia daí. Glória a Deus. Mas nesse momento, aonde você estiver, curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Glória a Deus. Eu não vou orar para Jesus curar. Não. A minha oração agora vai ser para Jesus mudar a sua vida, transformar você, encher você do Espírito Santo. Pastor, mas eu estou doente. Não. Ser cheio do Espírito Santo e estar doente é melhor do que ser curado e estar vazio do Espírito. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ainda que morra, é melhor do que ficar curado, vazio do Espírito. A vida sem Deus não tem sentido. Vamos orar. E deixa eu dizer uma coisa. Você vai sentir aí na sua casa o Espírito Santo. Porque Deus não tem este problema de espaço, de limites, de distâncias. Grande Deus, soberano Pai, nossa gratidão e louvor a Ti, por esta poderosa palavra, que foi entregue na manhã deste dia aos Teus filhos, e que cada um, Senhor Jesus, possa no seu espírito, na sua alma, absorvê-la e colocá-la em prática. Grande e majestoso Deus, contempla todos aqueles que foram alcançados por esta palavra, e aonde cada um estiver, dentro ou fora desta nação, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, e seja sobre eles derramada a Tua graça, o Teu poder, e que Tu, Senhor, faça algo novo, diferente, glorioso acontecer nesta vida. Batize com o Espírito Santo agora nos lares aqueles que estão nos assistindo.
Batize com o Espírito Santo e com fogo, Senhor Jesus, aqueles que estão, Jesus, por todas as partes deste estado e dos demais da nossa federação e também de outros países. Batize todos com o Espírito Santo e com fogo. Peço também, Senhor, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e com fogo e nunca mais falaram mistério contigo, que na manhã deste dia, precisamente nesta hora, receba o renovo espiritual e comece a falar mistérios com Deus agora. Senhor, não importa onde cada um está, o que importa é que, Senhor, a tua promessa é depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Depois, e esse depois agora, Senhor, na nossa realidade, é depois que ouviu esta palavra, é depois que esta pessoa ouviu e se converteu, é depois que essa pessoa, Senhor, rasgou seus corações, depois que essas pessoas estão prontas a anunciar e obedecer o teu ide. Meu Senhor amado, glorioso e santo Deus, em nome do Senhor Jesus, haja um derramamento do teu Santo Espírito sobre a nossa nação, haja um derramamento do teu Espírito Santo sobre o nosso povo. Oh Deus, tu linda la colchone massa lai de sobrino viande cainde sinicos la raba serestorio proi plonde silica gloria macacatitobanas. Oh sharai desprombiande clas que nastro shariambrombiabas blessrandrondras trendilos trastremicos. Desfaça, Senhor, esta nuvem negra que tem vindo, Senhor, sobre as nações. Delachou demais com o sopro da tua boca. Desfaz, ó Deus amado, toda a força do mal. Envergonha Satanás, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e levanta na terra um povo poderoso chamado igreja, um povo cheio da tua graça, do teu amor, um povo cheio do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito Santo agora todos aqueles que estão, Senhor, conectados conosco. Enche agora do teu Espírito Santo, enche esse irmão, enche essa irmã, enche esta família, Senhor, enche agora. Receba, meu irmão, a presença de Deus aí na tua vida, aí no teu lar, aí na tua casa. Você que está dirigindo agora, receba a presença de Deus aí no teu carro. Se não der para suportar, coloque ele no acostamento e seja cheio do Espírito Santo. Deus tem poder para mudar a tua sorte, mudar a tua vida agora.